A madrugada de 18 de junho de 1944. Meus olhos doíam, pressionados contra a borracha fria do periscópio. O ar dentro do USS Gato era um caldo denso de suor, óleo e eletricidade, um cheiro que se tornara minha segunda pele nos últimos meses. Lá fora, a 3.000 jardas de distância, o contratorpedeiro japonês Shimakaze deslizava sobre o Pacífico como um espectro prateado sob o luar. Era uma visão quase pacífica, uma geometria perfeita de aço e sombra contra a vastidão escura da água. Eu, Carlos Eduardo Figueiredo, um engenheiro naval do Grajaú, estava ali para quebrar aquela geometria. Minha mente, treinada para admirar a beleza funcional de uma embarcação, agora era a ferramenta de sua aniquilação. Eu recitei as equações em silêncio, uma oração profana para que meus cálculos estivessem corretos. O dever era uma gaiola invisível, e eu estava trancado dentro dela, olhando o mundo através de uma lente esverdeada, prestes a dar o sinal que mudaria tudo. A responsabilidade pesava em meus ombros, não como um fardo de glória, mas como uma lápide ainda não cravada no chão. O torpedo Mark 18 modificado, meu filho bastardo de cálculos e insônia, já estava na água. O silêncio na sala de controle era uma entidade física, mais pesado que a pressão do oceano sobre o casco do submarino. Ninguém respirava. O tempo se esticou, cada segundo se arrastando com a agonia de uma vida inteira. Eu esperava o que os manuais e a física me ensinaram a esperar. Um clarão, a coluna de água, o som grave e profundo da detonação do Torpex viajando através da água, o incêndio se espalhando pelo convés. Eu esperava a violência previsível da guerra, a destruição ordenada que eu havia projetado em diagramas e plantas. Era para ser uma equação simples. Energia liberada, estrutura comprometida, inundação gradual. Um fim trágico, mas compreensível dentro das leis da natureza que eu tanto respeitava. Eu me agarrava a essa previsibilidade como um homem se agarra a uma boia em um mar revolto. Era o último vestígio da minha antiga fé na lógica, a crença de que mesmo no caos da guerra, as regras do universo ainda se aplicavam. O que aconteceu em seguida não obedeceu a regra alguma. Não houve som, nenhum trovão subaquático, nenhuma explosão que fizesse vibrar nossos ossos. Houve apenas um pulso mudo, uma distorção na imagem do periscópio, como se o próprio oceano tivesse prendido a respiração. E então, o impossível. O Shimakaze, um navio de 2.000 toneladas de aço e orgulho, não explodiu. Ele se partiu, verticalmente, como uma noz esmagada em um torno de bancada. As duas metades se ergueram por um instante grotesco, proa e popa apontando para o céu, em um V de metal retorcido, antes de serem engolidas pela água. Foi um ato de violência tão absoluto e silencioso que parecia mais um truque de mágica do que um ato de guerra. Uma violação fundamental. Minha mente de engenheiro gritava em negação, tentando encontrar uma explicação, uma fórmula, qualquer coisa que pudesse conter aquela imagem dentro dos limites da razão. Mas não havia nada. Apenas o vazio onde um navio existira segundos antes. O silêncio que se seguiu foi o mais alto que já ouvi. Os rostos dos oficiais americanos ao meu redor eram máscaras pálidas de choque. Os lábios entreabertos, os olhos arregalados, fixos nos instrumentos que não mostravam nada de errado. Ninguém comemorou. Ninguém gritou, alvo atingido. O que vi naqueles rostos não foi a exaltação da vitória, mas um medo primitivo, quase reverencial. O medo de quem testemunha o nascimento de um Deus cruel e desconhecido. O navio desapareceu em menos de 4 segundos. 4 segundos. Os redemoinhos na superfície eram as únicas provas de que ele um dia esteve ali. Naquele instante, a distância entre mim, o provedor de uma família no Rio de Janeiro, e eles, os soldados em uma guerra brutal, desapareceu. Éramos todos apenas homens, pequenos e aterrorizados, diante da força que havíamos acabado de libertar no mundo. Uma força que não pertencia a nação alguma, mas à própria aniquilação. Uma onda de vertigem me atingiu. O chão do submarino pareceu inclinar-se sob meus pés,
e precisei me segurar no suporte do periscópio para não cair. Um suor frio brotou em minha testa, e um gosto amargo, metálico, subiu pela minha garganta. Era a náusea da cumplicidade. Meu corpo entendia a transgressão antes que minha consciência pudesse nomeá-la. Cada cálculo que fiz, cada noite que passei debruçado sobre os diagramas, cada ajuste fino no sistema de orientação, tudo aquilo havia culminado naquele momento de profanação silenciosa. Eu não tinha criado uma arma. Eu tinha criado um milagre perverso, uma ferramenta que zombava das leis da física que eu dedicara minha vida a entender e a respeitar. A imagem das minhas filhas, Cecília e Amanda, brincando no quintal da casa no Grajaú, invadiu minha mente. O contraste entre a inocência delas e a obscenidade que eu acabara de testemunhar era uma ferida aberta. O mundo que eu lutava para proteger parecia de repente muito mais frágil. A humilhação era dupla e cortava fundo. Havia a humilhação científica. A natureza, com suas regras elegantes e imutáveis, havia sido torcida e violada, e eu fora o instrumento dessa violação. Minha fé na ordem do universo, o pilar sobre o qual construí minha identidade, desmoronou em um instante. E havia a humilhação moral, mais profunda e mais dolorosa. Eu, que sempre me considerei um homem de lógica e propósito, um construtor, havia me tornado um agente do caos. A pergunta ecoava em minha mente não como um sussurro, mas como um grito. O que nós criamos? Não era uma pergunta sobre tecnologia, mas sobre moralidade. Olhei para minhas mãos, as mesmas mãos que um dia seguraram minhas filhas recém-nascidas, e as vi como ferramentas de um poder que eu não compreendia e que, no fundo da minha alma, eu temia. O orgulho do meu trabalho, que me sustentou por tanto tempo, se transformou em uma vergonha corrosiva. Naquele momento, enquanto o USS Gato se afastava silenciosamente do túmulo de água do Shimakaze, eu soube que algo havia se quebrado para sempre. Não apenas o navio inimigo, mas minha própria bússola interna. Aquele evento não fora apenas uma falta de respeito às leis da guerra ou da física. Fora um limite atravessado, uma fronteira moral da qual não havia retorno. Manter a dignidade, engolir o horror e continuar com a missão já não parecia um ato de dever, mas de covardia. A obediência cega que me trouxera até ali agora se revelava como uma armadilha. Aquele silêncio no coração do Pacífico não foi o som de uma vitória. Foi o chamado. O chamado para questionar, para entender e, se necessário, para resistir. A guerra lá fora era imensa, mas uma nova guerra, mais silenciosa e talvez mais perigosa, acabara de começar dentro de mim. Lembro-me do cheiro de café. Não este cheiro rançoso e metálico do submarino, mas o aroma que subia pela casa no Grajaú todas as manhãs. Era o primeiro sinal de que o mundo estava em seu devido lugar. Regina o coava em um filtro de pano, um ritual lento e preciso que eu observava da mesa da cozinha, enquanto o sol da manhã entrava pela janela, pintando listras de luz no chão de ladrilhos. Aquele cheiro era a promessa de um dia previsível, de um trabalho que fazia sentido e de uma família que me esperava no fim da tarde. Era o cheiro da ordem, da lógica que regia minha vida. Eu dei a eles uma casa segura, paredes sólidas e comida na mesa, e em troca recebia aquela paz matinal. Era um contrato justo, eu pensava. Um contrato que assinei com a minha ausência emocional, trocando a vulnerabilidade pela solidez de um provedor. Agora, respiro fundo neste caixão de aço, e tudo o que sinto é o cheiro do caos que ajudei a criar. Regina nunca entendeu meu trabalho, não de verdade. Para ela, eram apenas números e desenhos em papel vegetal. Ela abdicou de seus próprios sonhos, de uma carreira como professora, para construir o nosso lar. Uma decisão que ela tomou com uma resignação silenciosa que eu, na minha arrogância de homem prático, confundi com contentamento. Sua dependência era o alicerce do meu propósito. Eu era o pilar, o centro de gravidade daquele pequeno universo. Ela administrava a vida, os sentimentos, as pequenas alegrias e as tristezas das meninas, enquanto eu administrava a estrutura que continha tudo isso.
Lembro-me de uma noite em que ela tentou falar sobre o futuro, sobre seus medos da solidão que a nossa rotina impunha. Eu a interrompi com planos para a reforma da cozinha. Falei de concreto e encanamento para não ter que falar de sentimentos. O silêncio dela depois da minha resposta não foi de concordância. Foi o som de uma porta se fechando suavemente. Uma que eu nunca mais soube como abrir. As mãos das minhas filhas. Essa é a memória que mais me assombra aqui no fundo do mar. Cecília, com seus 7 anos, tinha os dedos longos e curiosos, sempre desmontando seus brinquedos para ver como funcionavam. Uma pequena engenheira. Amanda, aos 5, tinha as mãos pequenas e quentes, que se agarravam à minha com uma confiança absoluta durante nossos passeios na Quinta da Boa Vista. Lembro-me do peso de suas mãos nas minhas, uma sensação de conexão física que substituía as palavras que eu não conseguia dizer. Eu as levava para ver os macacos. Comprava algodão doce e as observava correr na grama. Eu estava lá, fisicamente presente, mas minha mente estava sempre em outro lugar, calculando, planejando, garantindo o futuro. Eu lhes dei segurança, mas lhes neguei o pai que brincava na grama junto com elas. O que eu esperava era que elas se lembrassem do provedor. O que eu temo é que elas se lembrem apenas da sombra ausente. Meu pai, seu Edmundo, era um homem do mar como eu. Aposentado da marinha mercante, vivia em uma casa simples em Santa Teresa, com vista para a Bahia. Nossas conversas eram raras e curtas, repletas de silêncios que diziam mais que as palavras. Ele nunca me elogiou abertamente, mas eu via o orgulho em seus olhos quando falava do meu trabalho no arsenal. Ele representava a tradição, o dever, a ideia de que um homem cumpre sua função sem questionar. Foi ele quem me ensinou que o mar exige respeito e que as máquinas têm uma lógica própria que precisa ser compreendida. Ele me deu um código de conduta, uma bússola moral baseada na disciplina e na responsabilidade. O que ele não me deu, e talvez nem soubesse como, foi a permissão para falhar, para ter medo. Naquele mundo de homens silenciosos, a dúvida era uma fraqueza imperdoável. E eu, por tanto tempo, acreditei nisso com a mesma fé com que acreditava nas leis da termodinâmica. O arsenal de marinha era meu santuário. Ali, o mundo fazia sentido. Os sistemas de propulsão, as turbinas a vapor, os eixos e as hélices. Tudo obedecia a regras claras e imutáveis. Eu passava horas imerso em cálculos, a beleza da matemática pura se traduzindo em movimento e força. Havia uma honestidade no aço, uma verdade nos princípios da física que eu não encontrava nas complexidades das relações humanas. Meu trabalho era previsível, metódico. O esforço gerava resultado. Uma equação bem resolvida significava um navio mais eficiente, mais seguro. Eu era um construtor, um homem que trazia ordem ao mundo através da lógica. Acreditava piamente que a tecnologia era uma ferramenta para o progresso, uma extensão da capacidade humana de entender e melhorar o universo. A ironia de que essa mesma habilidade, essa mesma fé na lógica, me transformaria em um agente de uma violência tão profana, é algo que minha mente ainda se recusa a processar completamente. Minha fé era newtoniana. Para toda ação, há uma reação igual e oposta. Eu construí minha vida sobre essa premissa. O trabalho duro levaria ao reconhecimento. O sacrifício pessoal garantiria o bem-estar da minha família. A obediência ao dever contribuiria para um bem maior. Eram crenças internalizadas, tão fundamentais quanto a lei da gravidade. Eu via o mundo como um grande mecanismo de relógio, complexo, mas decifrável. A guerra, para mim, era uma anomalia terrível, uma falha nesse mecanismo, mas ainda assim algo que poderia ser consertado com as ferramentas certas. A lógica, a engenharia, o dever. Eu não questionava as ordens porque não questionava a estrutura. Acreditava que, ao cumprir minha pequena parte na engrenagem, estava ajudando a restaurar a ordem. O que eu não percebia era que a própria engrenagem estava corrompida e que minha obediência cega não era uma virtude, mas o combustível que a mantinha girando. A convocação chegou em uma tarde chuvosa de outubro de 1943.
O telegrama parecia um objeto estranho sobre a nossa mesa de jantar. Regina o leu por cima do meu ombro, e eu senti seu corpo enrijecer. Vi o medo em seus olhos, um medo que ela não verbalizou. Em vez disso, ela apenas perguntou: "É perigoso?" E eu, o pilar inabalável, respondi com a mentira mais funcional que consegui formular. "É um trabalho técnico, Regina. Longe da linha de frente. É meu dever." Naquela noite fiz amor com ela não com paixão, mas com um desespero silencioso, como se tentasse memorizar cada centímetro de seu corpo, cada contorno do mundo que eu estava prestes a deixar. Eu sacrifiquei a verdade em nome da tranquilidade dela. Engoli meu próprio terror para manter a ilusão de controle. Foi o primeiro de muitos silêncios. A primeira vez que a minha lealdade ao dever se sobrepôs à minha lealdade à verdade dentro da minha própria casa. O comandante Thompson me recebeu em Pearl Harbor com um aperto de mão firme e um sorriso que não alcançava seus olhos. Ele elogiou meu currículo, chamou meu trabalho no arsenal de brilhante e me fez sentir como a peça que faltava em seu quebra-cabeça. Ele falava sobre salvar vidas americanas, sobre encurtar a guerra, sobre o papel crucial que a minha genialidade brasileira desempenharia. E então, de forma quase casual, ele mencionou que havia lido meu arquivo. Um homem de família, ele disse, esposa, 2 filhas pequenas no Rio. É por elas que fazemos isso, não é, Figueiredo? Naquele momento a gaiola se fechou. Não foi uma ameaça explícita, mas uma lembrança sutil de onde estava minha maior vulnerabilidade. Ele não estava me recrutando. Estava me comprando com a segurança da minha própria família. A deterioração não começou com a explosão do Shimakaze. Começou naquele escritório, com um elogio calculado e uma menção velada ao que eu mais amava no mundo. Aos poucos, o homem do Grajaú foi desaparecendo. O engenheiro que admirava a beleza funcional de um navio deu lugar a um calculista de sua aniquilação. O pai que segurava as mãos de suas filhas agora usava essas mesmas mãos para desenhar diagramas de destruição. Eu me tornei 2 pessoas. De dia, era o eficiente e focado engenheiro do projeto Cleaver. À noite, na solidão do meu alojamento, era um homem assombrado pela imagem de um quintal ensolarado a milhares de quilômetros de distância. A culpa era um zumbido constante em meus ouvidos. A vergonha, um gosto amargo na boca. Eu escrevia cartas para casa cheias de banalidades, descrevendo o clima e a comida, mentindo sobre a natureza do meu trabalho. Cada palavra era uma traição. Eu estava me tornando um estranho para mim mesmo, um homem cuja vida interior era um campo de batalha tão violento quanto o Pacífico lá fora. O contraste entre o que eu era e o que estava me tornando era uma ferida que não cicatrizava. Eu aguentei. Aguentei por tanto tempo por uma razão simples e desesperadora. Amor. O amor que se manifestava no medo paralisante de que algo acontecesse a elas. Cada vez que a dúvida moral me assaltava, cada vez que a náusea da cumplicidade subia pela minha garganta, eu fechava os olhos e via o rosto de Cecília sorrindo. Ou sentia o cheiro do cabelo de Amanda depois do banho. Eu via Regina na cozinha, com a luz do sol em seu rosto. Essas imagens eram meu escudo e minha prisão. Elas justificavam o silêncio, a obediência, a violação da minha própria alma. Eu me convenci de que estava protegendo aquele mundo ao participar da destruição de outro. Era um cálculo moralmente falido, uma equação desonesta, mas era a única que me permitia continuar respirando naquele ar denso de óleo, suor e segredos. Eu tolerei o intolerável porque acreditava que o preço do meu silêncio era a segurança delas, e esse era um preço que eu estava disposto a pagar. Até não estar mais. A primeira conversa com Thompson aconteceu 2 dias depois do afundamento do Shimakaze. O ar-condicionado de seu escritório em Pearl Harbor soprava um ar gélido, um contraste brutal com o calor úmido lá fora. Sentei-me na cadeira de couro, minhas mãos suadas pousadas sobre os joelhos, e tentei articular minha perturbação em termos técnicos. Falei sobre a ausência de uma onda de choque sonora, sobre a fratura vertical do casco, sobre a violação de todos os modelos de engenharia que eu conhecia. Eu não estava acusando. Estava buscando uma explicação,
Um pedaço de lógica ao qual me agarrar. Thompson me ouviu sem piscar, os dedos entrelaçados sobre a mesa de mogno polido. Havia uma paciência predatória em seu silêncio, como um animal que permite que sua presa se aproxime antes de dar o bote. Ele não estava ouvindo minhas palavras. Estava medindo a profundidade da minha dúvida. Eu esperava um diálogo entre cientistas, uma troca de hipóteses. O que eu recebi foi o início de um interrogatório silencioso. A resposta dele, quando veio, foi um golpe de desprezo envolto em jargão. Tecnologia de ressonância de pulso, Figueiredo. Está além da sua especialidade em propulsão. Ele disse isso com a calma de um professor, repreendendo um aluno lento. A frase pairou no ar gelado, uma barreira intransponível. Ele não ofereceu diagramas, equações ou provas, apenas uma afirmação de autoridade. E então ele se inclinou para a frente, o sorriso amigável desaparecido, substituído por uma dureza fria em seus olhos. Seu trabalho é garantir que a arma funcione. Foco nos resultados, não na filosofia. Deixe as perguntas difíceis para nós. A humilhação foi imediata e profunda. Ele não invalidou apenas minha pergunta. Ele invalidou minha identidade como cientista, como um homem que busca entender. Saí daquele escritório sentindo-me menor, mais ingênuo, e pela primeira vez, com medo não da guerra, mas dos homens com quem eu a travava. Semanas se passaram, e a rotina do projeto tentou me engolir novamente. Eu me enterrei nos cálculos, tentando encontrar refúgio na familiaridade dos números. Foi por acaso, em uma noite em que buscava relatórios de testes de hidrodinâmica no arquivo, que encontrei uma pasta fina, mal catalogada com a marcação Cleaver, testes preliminares Nevada. Minha curiosidade foi mais forte que a prudência. Dentro, não havia diagramas de torpedos, mas sismogramas e relatórios geológicos. As palavras saltaram da página, frias e clínicas. Anomalias geológicas localizadas, microfraturas tectônicas imprevistas, efeito colateral contido, mas não totalmente compreendido. O ar me faltou. O pulso mudo que partiu o Shimakaze não era apenas uma força contra o aço, era uma força contra a própria terra. Eles haviam testado isso no deserto, e a arma havia abalado o chão sob seus pés. E mesmo assim, eles a usaram no oceano. Aquele relatório mudou tudo. Não era apenas uma arma de guerra. Era uma força cega, com consequências que eles mesmos não entendiam, ou pior, que eles entendiam e decidiram ignorar. A negligência era criminosa. O orgulho que eu sentia pelo rigor do meu trabalho se converteu em um pavor gelado. Cada cálculo meu, cada ajuste preciso, era uma contribuição para um desastre em potencial. Uma roleta russa jogada com as leis da física. A imagem de Regina e das meninas voltou com uma força avassaladora. O mundo que eu tentava proteger com meu trabalho parecia subitamente mais frágil, não por causa do inimigo, mas por causa dos meus próprios aliados. A gaiola do dever, que antes parecia protetora, agora revelava suas grades de ferro. Eu não era um colaborador valorizado. Eu era uma ferramenta descartável, mantida no escuro sobre a verdadeira natureza do que estava construindo. Havia outro engenheiro, um americano chamado Miller, que também parecia inquieto. Ele era especialista em sistemas de detonação, um homem quieto e metódico. Trocamos alguns olhares durante as reuniões, um reconhecimento silencioso da mesma dúvida que nos consumia. Uma tarde, no refeitório, ele se sentou ao meu lado e perguntou em voz baixa se eu achava normal que a assinatura acústica do impacto fosse tão limpa. Foi a primeira vez que alguém verbalizou uma preocupação parecida com a minha. Senti um alívio momentâneo, a sensação de não estar completamente sozinho em minha crescente paranoia. Respondi evasivamente, consciente dos ouvidos ao redor, mas a conexão foi feita. Por um breve momento, a solidão do meu medo diminuiu. Havia outro homem de ciência ali, outro homem que via a anomalia e não conseguia simplesmente ignorá-la. Era uma esperança perigosa, como eu estava prestes a descobrir. Uma semana depois, Miller desapareceu. Sua mesa estava vazia, seus pertences pessoais, sumidos.
Quando perguntei a um colega, a resposta foi um encolher de ombros e um sussurro apressado. Transferido. Insubordinação técnica. Mais tarde, ouvi um boato de que o haviam mandado para uma base meteorológica remota no Alasca. Não houve despedida nem anúncio oficial. Ele simplesmente foi apagado da nossa realidade. A mensagem foi brutalmente clara e destinada a mim tanto quanto a qualquer outro que ousasse questionar. A dúvida não era apenas mal vista, era punível. A transferência de Miller não foi um ato administrativo. Foi uma execução profissional, um aviso velado. O silêncio que se instalou no laboratório depois disso era diferente. Não era mais o silêncio da concentração, mas o silêncio do medo. Cada um de nós sabia que a próxima pergunta errada poderia nos levar ao nosso próprio exílio no gelo. A humilhação final daquele capítulo veio na forma de um relatório. Thompson me chamou ao seu escritório e colocou 2 folhas de papel sobre a mesa. Era o relatório oficial para o Departamento de Guerra sobre o afundamento do Shimakaze. O texto era uma obra de ficção, descrevendo uma detonação de carga Torpex perfeitamente cronometrada e usando a terminologia falsa que ele havia inventado para mim. No final, havia uma linha para a minha assinatura, ao lado da dele. Apenas uma formalidade, Figueiredo, ele disse com seu sorriso desarmante. Seu endosso técnico dá credibilidade ao documento. Meu estômago se revirou. Ele não estava apenas me forçando a mentir, estava me forçando a usar minha reputação, meu nome, para santificar a mentira dele. Recusar não era uma opção. A imagem da mesa vazia de Miller estava gravada em minha mente. Segurei a caneta. O peso dela em minha mão parecia absurdo, como se fosse um instrumento de tortura. Minha mão tremia levemente enquanto eu assinava meu nome. Carlos Eduardo Figueiredo. Cada letra era uma traição a tudo o que eu acreditava. Traição à ciência, à verdade e a mim mesmo. Ao assinar, eu me tornava oficialmente cúmplice. A minha dúvida silenciosa agora era irrelevante. No papel, eu era um dos arquitetos daquela farsa. Thompson pegou o relatório, satisfeito. Bom trabalho, ele disse, como se eu tivesse acabado de resolver uma equação complexa. Naquele momento, o desprezo que senti por ele foi superado apenas pelo nojo que senti de mim mesmo. O silêncio que eu mantinha para proteger minha família havia se tornado a arma que eles usavam para me controlar. A porta da gaiola não estava apenas trancada. Eu mesmo havia ajudado a forjar a fechadura. Depois daquele dia, meu papel no projeto mudou. Fui transferido da equipe de desenvolvimento para a de análise de comunicações. A justificativa oficial era que minha mente analítica seria mais útil decodificando transmissões inimigas para identificar novos alvos. A verdadeira razão, eu sabia, era me manter mais perto, sob vigilância mais estrita, e me envolver ainda mais na parte operacional, tornando qualquer recuo moral ainda mais difícil. Passei a trabalhar em um porão sem janelas, cercado pelo zumbido constante dos rádios e o cheiro de ozônio. Foi ali, em uma madrugada de insônia e café forte, que interceptei uma comunicação interna da frota, codificada com um sistema novo que eu mesmo ajudei a projetar. Era uma ordem de alta prioridade, detalhando a próxima missão do USS Queenfish, o submarino que seria equipado com a nova leva de torpedos modificados. O trabalho de decodificação era metódico, quase calmante. Símbolo por símbolo, letra por letra, a mensagem começou a tomar forma. Era um exercício puramente lógico, o tipo de quebra-cabeça que antes me daria satisfação. Mas à medida que as palavras se revelavam, uma sensação de pavor começou a subir pela minha espinha. As coordenadas indicavam uma rota de comboio a nordeste das Filipinas. Havia uma lista de alvos prioritários, navios de carga e escoltas militares. E então, no final da lista, uma anotação que fez meu sangue gelar. Alvo secundário de oportunidade, Awa Maru. Eu conhecia aquele nome. O Awa Maru era um navio-hospital, protegido por convenções internacionais. Sua identidade marcada por cruzes vermelhas gigantes pintadas em seu casco. A nota dizia que a inteligência suspeitava que ele transportava oficiais de alto escalão. Uma suspeita sem provas concretas. A mensagem completa estava ali.
nítida sob a luz da minha mesa. Atacar um navio-hospital. Usar a arma que eu ajudei a criar. Essa força profana e silenciosa contra um símbolo de misericórdia. A linha entre a guerra e o crime de guerra não estava mais turva. Ela estava prestes a ser cruzada deliberadamente. Todas as humilhações, as mentiras e os medos que eu havia engolido nos últimos meses se aglutinaram em um único ponto de clareza nauseante. A imagem do Shimakaze se partindo se fundiu com a imagem de uma cruz vermelha sendo engolida pelo oceano. Minhas filhas, meu pai, Regina. O mundo que eu estava supostamente protegendo seria manchado por essa atrocidade cometida em meu nome, com minhas ferramentas. O silêncio dentro de mim, que por tanto tempo fora o som do medo e da resignação, finalmente se quebrou. Naquele porão silencioso, cercado pelo zumbido da tecnologia que eu dominava, uma nova equação se formou em minha mente. Não era uma equação de física ou engenharia, mas de moralidade. De um lado, a minha obediência, a segurança da minha família, a minha própria vida. Do outro, centenas de vidas em um navio-hospital e a integridade da minha alma. Pela primeira vez, o resultado era inequívoco. O padrão de deterioração estava claro. Da evasão à mentira, da ameaça velada à ordem criminosa. A escalada havia chegado ao seu ápice. Eu não era mais um engenheiro a serviço de uma nação. Era um homem diante de uma escolha fundamental. A pergunta que ecoava em minha mente não era mais o que nós criamos, mas uma muito mais simples e muito mais terrível. O que eu vou fazer a respeito? E pela primeira vez em meses, a resposta não veio do medo, mas de uma calma fria e resoluta. O ar no porão pareceu ficar mais fino, rarefeito. As palavras decodificadas na página brilhavam com uma luz doentia sob a lâmpada da minha mesa. Awamaru, um navio-hospital. Aquele nome, aquelas duas palavras eram um ponto final. Não em uma frase, mas na minha capacidade de me enganar. Por meses, eu havia vivido em uma zona cinzenta, uma penumbra moral onde o dever se misturava com a cumplicidade e o medo se disfarçava de prudência. Eu me agarrava à ideia de que estava servindo a um propósito maior, que a violência que eu ajudava a aprimorar era um mal necessário para proteger a decência e a ordem do meu próprio mundo. Mas não havia nada de decente naquilo. Não havia ordem. Havia apenas uma ordem, fria e burocrática, para transformar um santuário de cura em um túmulo de aço e água. Todas as minhas justificativas, as paredes lógicas que construí ao redor da minha consciência, desmoronaram de uma só vez. Proteger minha família. Que tipo de proteção era essa, que exigia que eu participasse da aniquilação de inocentes, de médicos, de enfermeiros, dos feridos que dependiam daquela cruz vermelha como um símbolo de humanidade em meio à barbárie? A segurança que eu oferecia a Regina e às meninas era uma ilusão comprada com o sangue de outros. O pilar inabalável da família era, na verdade, um cúmplice silencioso de um crime de guerra prestes a acontecer. A dissonância era tão violenta, tão absoluta, que senti uma náusea física, um nó no estômago que era a manifestação corporal da minha falência moral. Eu não estava mais em uma guerra de nações. Estava em guerra comigo mesmo e estava perdendo. Uma imagem me veio à mente, nítida e dolorosa. Amanda, aos 4 anos, caindo da bicicleta no quintal. O joelho ralado, sangrando, as lágrimas de susto e dor. Lembro-me de pegá-la no colo, de limpar o ferimento com cuidado, do cheiro do antisséptico e do toque suave da gaze. Lembro-me do seu soluço se acalmando contra o meu ombro enquanto eu colocava um curativo. Um gesto simples, instintivo. Proteger, cuidar, curar. Era o que um pai fazia. Era o que um ser humano decente fazia. E agora, as mesmas mãos que limparam aquele joelho eram as mãos que haviam aprimorado a arma que iria afundar um navio inteiro de pessoas dedicadas àquele mesmo instinto. O contraste era uma obscenidade. Eu olhava para minhas mãos ali sobre a mesa e via as mãos de um estranho, de um monstro. Ninguém viria me salvar. Essa foi a constatação que se assentou em meu peito com o peso de uma âncora.
Não haveria um debate moral no alto comando, nenhuma intervenção da consciência de Thompson. Eu me lembrava de seu rosto, do seu sorriso que não alcançava os olhos, da sua condescendência ao chamar minhas preocupações de filosofia. Para ele, e para o sistema que ele representava, eu não era um colaborador, era uma ferramenta. Uma ferramenta que estava começando a enferrujar com dúvidas. E ferramentas defeituosas são descartadas ou consertadas à força. A transferência de Miller, a mentira no relatório oficial. Tudo apontava para uma verdade simples. Eu estava sozinho. Esperar que a estrutura se corrigisse, que a moralidade prevalecesse por si só, não era esperança. Era uma forma de suicídio lento, uma abdicação da minha própria alma. E então, algo mudou. O pânico que me sufocava começou a recuar, substituído por uma clareza fria, quase assustadora. A mente do engenheiro, que por tanto tempo esteve a serviço da destruição, voltou-se para dentro. Eu parei de ver a situação como um dilema moral insolúvel e comecei a vê-la como um problema de engenharia. O sistema estava com um erro de cálculo catastrófico. A trajetória estava errada, levando a um resultado inaceitável. E quando um engenheiro encontra um erro de cálculo, ele não se desespera. Ele o corrige. A arma que eles usavam para me controlar era a minha própria habilidade, o meu conhecimento. E essa seria, portanto, a minha ferramenta de resistência. O silêncio que me fora imposto não precisava ser o som da submissão. Podia ser o som da preparação. A equação se tornou terrivelmente simples. De um lado da balança, minha vida, minha carreira, a segurança imediata da minha família. Do outro, centenas de vidas anônimas e o último resquício da minha integridade. Por meses, eu havia permitido que o peso do medo desequilibrasse a balança. Mas agora, o peso do Al-Amaru, do joelho ralado de Amanda, da minha própria vergonha, era infinitamente maior. O risco de agir era a morte. O risco de não agir era viver como um fantasma, um homem cuja alma já estava morta. E entre essas duas mortes, uma era uma possibilidade, a outra uma certeza. A lógica, a minha velha e fiel companheira, apontava para um único caminho. A obediência não era mais um dever. Era o maior dos riscos. O medo não desapareceu. Ele estava ali, um zumbido baixo e constante no fundo da minha mente. O medo do que aconteceria comigo se fosse descoberto. O medo do que aconteceria com Regina e as meninas, sozinhas, com o estigma de um marido traidor. Mas o medo não era mais o meu mestre. Era apenas mais uma variável na equação, um fator a ser gerenciado, contido. Eu respirei fundo, o ar do porão ainda denso. Mas agora ele não me sufocava mais. Ele parecia carregar o peso da minha decisão. Eu não seria um mártir. Não faria um discurso inflamado. Eu faria o que sempre fiz. Eu seria um engenheiro. Preciso. Metódico. Silencioso. Eu encontraria a falha no sistema. E eu a exploraria. Levantei-me da cadeira. Meus movimentos eram lentos, deliberados. Dobrei cuidadosamente a folha com a mensagem decodificada e a coloquei no bolso da camisa, junto ao peito. O papel parecia quente contra a minha pele. Apaguei a luz da mesa e o porão mergulhou na penumbra, iluminado apenas pelas luzes fracas dos painéis de rádio. O zumbido dos equipamentos era o único som. Por um longo momento fiquei ali, no escuro, sentindo o peso daquela folha de papel. Não era mais um fardo. Era um mapa. O cálculo estava feito. A noite em que tudo mudou não teve o barulho de uma explosão, mas o silêncio de uma decisão. O USS Queenfish estava sendo preparado no cais. Uma besta de aço cinzento esperando para receber seus dentes. Os novos torpedos Mark 18, meus filhos bastardos, aguardavam a inspeção final. Em algum lugar nos corredores do comando, Thompson provavelmente sorria, satisfeito com o progresso, visualizando mais uma vitória silenciosa e profana. Foi naquele momento, observando a movimentação sob as luzes do pátio, que o pânico deu lugar a um propósito gelado. Eu não iria confrontá-lo. Não iria denunciar. Eu iria usar a linguagem que ambos entendíamos, a da engenharia.
Se o sistema estava projetado para cometer uma atrocidade, eu, como um de seus arquitetos, tinha o dever moral de introduzir uma falha de projeto. Uma falha precisa, cirúrgica e, com sorte, indetectável. Uma correção de curso. Com uma calma que eu não sentia há meses, aproximei-me do sargento responsável pela oficina de calibração. Ofereci-me para fazer a última verificação nos sistemas de orientação giroscópica. Apenas para garantir, sargento, eu disse, com um tom de diligência profissional que aprendi a fingir tão bem. Quero ter certeza de que meus cálculos de compensação estão perfeitamente implementados. Ele, um homem sobrecarregado e ansioso para terminar seu turno, aceitou com um aceno de gratidão. A confiança que eu havia construído com meu trabalho meticuloso, a reputação de ser o brasileiro quieto e eficiente, tornou-se a minha melhor arma. Ninguém questionaria o engenheiro-chefe querendo dar uma última olhada em sua criação. Eles viam dedicação. O que eu oferecia era sabotagem. Cada elogio que recebi, cada aceno de respeito, era agora um tijolo na construção da minha traição silenciosa. O caminho até a oficina de calibração foi a caminhada mais longa da minha vida. Cada passo no concreto do cais ecoava com a finalidade do que eu estava prestes a fazer. O ar salgado da noite parecia mais denso, mais difícil de respirar. No bolso da minha calça, o pequeno anel de metal magnetizado que eu havia tirado de um velho alto-falante era um segredo minúsculo e pesado. Eu o sentia contra minha coxa, um ponto de calor e frio ao mesmo tempo. Minha mente não estava focada no medo da corte marcial ou da execução, mas no procedimento. Eu repassava os passos como se estivesse me preparando para uma cirurgia delicada. Abrir o compartimento do giroscópio. Simular a verificação dos rolamentos. Aproximar o anel por 3 segundos, não mais. Fechar. Repetir 3 vezes. Era um problema de engenharia, e eu o resolveria com a precisão de um engenheiro. A oficina estava vazia, banhada por uma luz fluorescente que fazia tudo parecer pálido e clínico. O cheiro de solvente e metal pairava no ar. Ali, sobre a bancada de aço, estavam os 3 corações dos torpedos, os sistemas de orientação giroscópica, expostos em seus berços de calibração. Eram peças de uma beleza intrincada, um testemunho da capacidade humana de criar ordem e precisão. Eu os conhecia intimamente, cada parafuso, cada fio. Havia um tempo em que olhar para eles me enchia de orgulho profissional. Agora, eu os via como os órgãos de um assassino. O relógio na parede fazia um zumbido suave. O sargento me disse que eu tinha 15 minutos antes que a equipe de transporte chegasse. 15 minutos para reescrever o destino do Al-Amaru e selar o meu. Minha mão não tremeu quando peguei a primeira unidade. Meus movimentos eram os mesmos que eu havia praticado centenas de vezes. Metódicos, eficientes, econômicos. Abri a carcaça protetora, expondo o delicado mecanismo do giroscópio. Com a mão esquerda, peguei uma chave de fenda, fingindo ajustar um parafuso de fixação. Com a direita, deslizei o anel magnetizado para a palma da minha mão. Por um instante, olhei para aquele pequeno círculo de metal. Não era maior que a aliança de casamento que eu havia deixado em uma gaveta no Rio de Janeiro. Aproximei a mão do mecanismo, o anel escondido, até sentir a sutil resistência do campo magnético interagindo com o metal. 1, 2, 3. Afastei a mão. A sabotagem estava completa. Uma corrupção invisível. Uma mentira sussurrada na linguagem da física. Naquele momento, minha mente não via um navio-hospital, não via médicos ou feridos. Via vetores, ângulos e trajetórias. Eu visualizava a corrida do torpedo por 4.000 jardas de água. Visualizava a minúscula descalibração de 0,05 graus, imperceptível no início, se multiplicando a cada metro, a cada segundo. Como um erro de arredondamento em uma longa equação, ela cresceria exponencialmente, transformando uma linha reta em uma curva suave e traiçoeira. A 4,00 jardas, o erro se tornaria um abismo de mais de 50 metros. Um erro limpo. Um erro inexplicável. Um erro que salvaria vidas.
Eu não estava me sentindo um traidor. Eu me sentia como um engenheiro que finalmente havia encontrado o erro de cálculo mais crítico do projeto e o estava corrigindo antes que a estrutura inteira desmoronasse. O segundo giroscópio. Depois o terceiro. O ritual foi idêntico. A aproximação, o pulso magnético silencioso, o recuo. A cada repetição, o ato se tornava mais fácil e mais pesado. A facilidade vinha da prática. O peso, da magnitude do que eu estava fazendo. O silêncio na oficina era absoluto, quebrado apenas pelo zumbido da lâmpada e pela minha própria respiração, que eu mantinha controlada, superficial, para não perturbar a firmeza das minhas mãos. Eu era um fantasma na máquina, alterando seu código fundamental de uma forma que ninguém jamais encontraria. Eles procurariam por falhas mecânicas, por erros de montagem, por defeitos no propelente. Jamais procurariam por uma perturbação momentânea no campo magnético, uma violação tão sutil quanto um pensamento. Terminei em menos de 10 minutos. Fechei a última unidade, limpei uma mancha de óleo inexistente da carcaça com um pano. Peguei a prancheta de inspeção que estava sobre a bancada. Na linha correspondente aos sistemas de orientação, escrevi: verificados e calibrados. Operação normal. E então assinei meu nome: Carlos Eduardo Figueiredo. A caligrafia era firme. Lembrei-me da outra assinatura, aquela que Thompson me forçou a dar no relatório fraudulento sobre o Shimakaze. Aquela fora uma assinatura de submissão, a marca da minha vergonha. Esta, no entanto, era diferente. Era uma mentira, sim, mas uma mentira que afirmava a minha verdade mais profunda. Era um ato de insubordinação que, para mim, era o mais alto ato de dever que eu já havia cumprido. Ao sair da oficina e devolver a prancheta ao sargento, que mal ergueu os olhos do seu jornal, senti o mundo se reencaixar de uma forma estranha e precária. O ar da noite parecia o mesmo, mas eu o respirava de forma diferente. Não havia alívio, nem a exultação da vitória. Havia apenas o peso frio e denso do que fora feito. A ação era irreversível. Eu havia jogado meus dados, e não tinha como saber onde eles cairiam. Eu podia ter acabado de assinar minha própria sentença de morte, ou a de centenas de pessoas inocentes se meu plano falhasse. Um novo cálculo fora inserido na equação da minha vida, e seus resultados eram, a partir daquele momento, incontroláveis. Eu não havia restaurado a ordem do universo, apenas introduzido minha própria e desesperada variável no caos. De volta ao meu alojamento, deitei-me no beliche e encarei o teto metálico. O zumbido do navio era um som constante, como o sangue correndo em minhas veias. Pela primeira vez em meses, a imagem do Shimakaze se partindo não me assombrou. Em seu lugar, vieram os rostos de Cecília e Amanda. Eu havia cometido um ato de traição contra a nação que me empregava, um ato que, se descoberto, as deixaria órfãs de um pai desonrado. Para salvar a minha alma e a vida de estranhos, eu havia apostado a segurança de tudo o que eu mais amava no mundo. O paradoxo era esmagador. Não sei se o que senti foi coragem ou um egoísmo profundo. Talvez os dois. Mas em meio ao medo que agora começava a se infiltrar na minha calma, uma certeza permaneceu. Eu, o engenheiro, o homem da lógica, finalmente havia feito o cálculo correto. O custo humano era a única variável que sempre importou, e eu havia finalmente aprendido a medi-la. O silêncio foi a primeira notícia. Nos dias que se seguiram à partida do Queenfish, à base de Pearl Harbor, sempre um formigueiro de atividade e ordens gritadas, mergulhou em uma quietude tensa e anormal. Ninguém falava sobre a missão, e justamente por isso, todos falavam sobre ela. Os rumores corriam pelos cantos como ratos assustados, sussurros sobre um fracasso inexplicável, sobre torpedos que se perderam no oceano como se guiados por fantasmas. Eu não precisei de um relatório oficial para saber. Eu sentia o resultado no ar, na forma como os oficiais evitavam meu olhar, na maneira como as conversas cessavam quando eu entrava em uma sala. Meu ato de sabotagem não produzira um som, e sua consequência imediata foi exatamente a mesma. Um silêncio denso, acusatório,
que pesava mais do que qualquer explosão. Eu não senti alívio, apenas um nó de gelo se formando no estômago. A primeira fase do cálculo estava completa. Agora, eu precisava sobreviver à reação. A investigação começou sem alarde, mas com uma eficiência brutal. Equipes de técnicos foram designadas para desmontar e analisar cada componente dos torpedos reservas, procurando por uma falha, um defeito de fabricação, qualquer coisa que pudesse explicar o erro colossal. Eu observava de longe, mantendo minha rotina com uma normalidade forçada que exigia cada fibra do meu autocontrole. Eles não encontraram nada. Os sistemas de orientação respondiam perfeitamente a todos os testes de bancada. Os giroscópios estavam estáveis. A ausência de uma resposta técnica começou a transformar a suspeita em uma caça às bruxas silenciosa. O fracasso não era mais mecânico, tornava-se humano. E naquela pequena comunidade de engenheiros e técnicos, havia apenas um homem cuja lealdade era, por natureza, questionável. O estrangeiro. O brasileiro quieto que havia feito perguntas demais. O peso dos olhares sobre mim aumentava a cada dia. Uma pressão física que me deixava sem ar. O chamado de Thompson veio no final da semana. Seu escritório estava mais frio do que o habitual. O ar-condicionado no máximo. Como se ele tentasse congelar a própria fúria. Ele não me ofereceu uma cadeira. Ficou de pé, atrás de sua mesa de mogno, e me encarou por um longo minuto. O silêncio dele era uma arma, projetada para me quebrar. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, controlada, mas carregada de um veneno que eu nunca tinha ouvido antes. 3 torpedos, Figueiredo. 3 obras-primas da engenharia. E todos erraram. Uma anomalia estatística tão profunda que beira o impossível. Ele fez uma pausa, os olhos fixos nos meus. Você é um homem de lógica. Dê-me uma equação para isso. Eu não respondi. Apenas o encarei de volta. Meu rosto uma máscara de neutralidade que eu ensaiara por dias. Minha recusa em falar, em oferecer qualquer teoria ou desculpa, era a única defesa que eu tinha. Era o meu silêncio contra o dele, e naquele momento o meu era mais forte. Ele não tinha provas. Essa era a beleza e o terror da minha sabotagem. Era uma falha de projeto tão sutil, tão efêmera, que não deixara vestígios. A frustração de Thompson era palpável. Ele caminhou ao redor da mesa, as mãos nos bolsos, o predador enjaulado. Ele me humilhou. Questionou minha competência, insinuou que minha sensibilidade latina talvez não fosse adequada para a pressão da guerra. Tentou me provocar, me empurrar para um erro, uma confissão disfarçada de raiva. Eu permaneci imóvel, um pilar de silêncio. No final, ele suspirou, um som de derrota e ameaça. Seu trabalho no projeto Cleaver está encerrado. Considere-se transferido. Ele não disse para onde. Não precisava. A mensagem era clara. Eu não seria executado, mas seria enterrado vivo. Saí do escritório sentindo o gosto metálico do medo na boca, mas também a estranha leveza de quem sobreviveu ao pior. O cálculo, por enquanto, se mantinha. Meu exílio foi uma base naval em San Diego, em um departamento burocrático responsável por catalogar inventários de suprimentos. Fui despachado para lá sem cerimônia. Minha partida de Pearl Harbor tão silenciosa quanto minha chegada. Meu novo trabalho consistia em passar 8 horas por dia em uma sala sem janelas, revisando listas de parafusos, latas de tinta e rolos de arame. Era uma morte profissional lenta e deliberada, projetada para me quebrar pelo tédio e pela irrelevância. De engenheiro naval no centro do projeto mais secreto da guerra, eu fui reduzido a um contador de pregos. Eu sabia que estava sob vigilância. Cada conversa minha era provavelmente ouvida. Cada carta para casa, lida e censurada. A gaiola do dever havia sido trocada por uma gaiola de papelada, mas as grades eram igualmente sólias. O contraste entre o poder que eu exercera por um breve momento e a impotência total da minha nova realidade era um lembrete diário do preço da minha decisão. Os meses se arrastaram, transformando-se em 1 ano, depois quase 2. A guerra continuava em algum lugar distante. Um ruído de fundo que mal penetrava as paredes do meu escritório-prisão. Eu me apegava à rotina como um náufrago se agarra a um destroço. Acordava,
Ia para o trabalho, carimbava papéis, voltava para o alojamento, lia os livros de física que conseguia encontrar na biblioteca da base. Eu escrevia cartas para Regina e para as meninas. Cartas cheias de um otimismo oco, descrevendo o sol da Califórnia, mentindo sobre a importância do meu trabalho administrativo. Cada palavra era uma performance. Eu estava me tornando um especialista em viver na superfície, enquanto por dentro eu apenas esperava. Não sabia pelo quê. Talvez pelo fim da guerra. Talvez por um erro que me levasse a uma corte marcial. Ou talvez apenas pelo dia em que eu pudesse finalmente parar de fingir. A notícia do fim da guerra, em agosto de 1945, foi recebida com uma explosão de alegria na base. Sirenes soaram, marinheiros se abraçaram nas ruas, a euforia era contagiante. Para todos, menos para mim. Sentei-me no meu beliche, ouvindo a celebração lá fora, e senti apenas um vazio profundo. Para eles, a guerra tinha acabado. Para mim, a minha guerra particular, a guerra do silêncio e da espera, continuava. A vitória dos aliados não significava minha liberdade. Eu era um ativo comprometido, um segredo inconveniente. O que fariam comigo agora que a necessidade de sigilo era, teoricamente, menor? O fim da guerra não trouxe alívio, mas um novo tipo de ansiedade. Meu destino ainda estava nas mãos de homens como Thompson, e eu não tinha ilusões sobre a capacidade deles de perdoar ou esquecer. A paz mundial era um conceito abstrato. Minha realidade era a incerteza do dia seguinte. Minha dispensa veio em janeiro de 1946. Fui chamado ao escritório de um oficial que eu nunca tinha visto antes. Ele me entregou meus papéis de viagem, um bilhete de navio de volta ao Brasil e um arquivo fino. Sua colaboração não é mais necessária, ele disse com uma frieza burocrática. Dentro do arquivo, minha ficha de serviço. Não havia menção a traição ou insubordinação. Apenas uma nota final, redigida em uma linguagem cuidadosamente neutra. Engenheiro Figueiredo demonstrou aptidão técnica, mas dificuldades de adaptação aos protocolos de comando em tempo de guerra. Recomenda-se realocação para funções civis não estratégicas. Era uma dispensa desonrosa velada, uma marca de Caim escrita em jargão militar. Era o suficiente para garantir que eu nunca mais trabalhasse para o governo, nem no Brasil nem em qualquer outro lugar. Eles não me puniram com um pelotão de fuzilamento, mas com uma caneta. Foi a última e mais sutil humilhação de Thompson. O reencontro com Regina no Porto do Rio foi um turbilhão de emoções que eu não soube como processar. As meninas haviam crescido, seus rostos familiares mais diferentes. Amanda mal se lembrava de mim. Cecília me olhava com uma curiosidade cautelosa. O abraço de Regina foi apertado, desesperado, mas quando nos afastamos, vi a pergunta em seus olhos. Uma pergunta que ela não ousava fazer. Por que eu voltei assim? Por que não havia honra? Nem uma carta de recomendação. Apenas um homem mais magro e mais velho, com um olhar que ela não reconhecia? Eu não podia lhe dar a verdade. A verdade as colocaria em perigo e abriria uma ferida que talvez nunca cicatrizasse. Então, eu menti. Falei sobre cortes no orçamento do pós-guerra, sobre a preferência por engenheiros americanos. Uma mentira frágil que pairou entre nós. O primeiro tijolo de um novo muro que começava a ser construído no coração da minha própria casa. A conversa com meu pai foi ainda mais difícil. Sentado na varanda de sua casa em Santa Teresa, com a Baía de Guanabara ao fundo, mostrei a ele minha ficha de serviço. Ele a leu em silêncio, seus olhos de velho marinheiro percorrendo as linhas. Ele não disse nada por um longo tempo. Apenas dobrou o papel lentamente e o devolveu para mim. Entendo. Foi tudo o que ele disse. Mas no seu silêncio, eu senti uma complexidade de emoções que as palavras não poderiam conter. Havia decepção, sim. Mas havia também algo mais. Um brilho de compreensão, talvez até de um respeito relutante. Ele era um homem do mar, um homem que entendia de correntes ocultas e de ordens que não deveriam ser seguidas. Ele nunca me perguntou o que aconteceu. E nesse silêncio, nessa recusa em me julgar, ele me deu a única absolvição que eu receberia por muito, muito tempo. Com minha carreira naval destruída,
O Rio de Janeiro se tornou um lugar de fantasmas e portas fechadas. A solução foi partir. Vendemos a casa no Grajaú e nos mudamos para o interior de Minas Gerais, para uma pequena cidade onde ninguém conhecia meu nome ou meu passado. Consegui um emprego como professor de física em um colégio local. A ironia não me escapou. Passei a vida adulta usando a física para construir máquinas de guerra e agora a usaria para ensinar adolescentes sobre as leis do movimento e da gravidade. Havia uma paz inesperada naquela nova vida. A previsibilidade das equações no quadro negro, a curiosidade nos olhos dos alunos, a simplicidade dos dias. Regina, longe da pressão social do Rio, floresceu, tornando-se uma figura central na pequena comunidade. Eu havia trocado a ambição pela paz, o segredo pela simplicidade. Era uma forma de exílio, mas um que eu mesmo escolhi. Eu nunca soube ao certo o destino do Al-Amaru naquela noite. Anos depois, li em um livro que ele foi afundado por outro submarino americano, o US Queenfish, em uma data posterior, em abril de 1945, em circunstâncias controversas. Meu ato não o salvou para sempre. Talvez tenha apenas adiado o inevitável, salvando as centenas de almas que estavam a bordo naquela noite específica. Era uma validação imperfeita, amarga, que eu guardava para mim. Eu não era um herói. Eu era um homem que havia feito uma escolha e que vivia todos os dias com o peso e a leveza daquela decisão. Eu olhava para minhas filhas crescendo, seguras e felizes, e sabia que, por mais tortuoso que tenha sido o caminho, eu havia protegido a decência no único universo que realmente importava. Eu não era mais um construtor de navios, mas me tornei o arquiteto silencioso da minha própria e frágil paz. Hoje, o ar que respiro tem cheiro de terra molhada e café coado no pano. A poeira de giz que cobre meus dedos ao final de cada aula é uma substância honesta, finita, que se lava com água e sabão. Vivo em uma pequena cidade em Minas Gerais, um lugar onde o tempo é medido pelo sino da igreja e pela chegada do trem. É um universo de uma simplicidade quase newtoniana, onde as ações têm reações previsíveis e a maior perturbação no sistema é uma chuva de granizo inesperada. Troquei o zumbido elétrico de um submarino pelo murmúrio dos alunos, aprendendo sobre a inércia, o cheiro de ozônio e medo pelo aroma das goiabeiras depois da chuva. Não foi uma fuga, mas uma redescoberta da gravidade. Eu precisava sentir o chão firme sob meus pés novamente. Precisava de um mundo onde as leis da física servissem para explicar o movimento dos planetas, e não para justificar a aniquilação silenciosa de homens. Aqui ninguém conhece o engenheiro do projeto Cleaver. Conhecem apenas o professor Carlos, o homem que desenha diagramas de forças no quadro negro, com uma calma que levou uma guerra inteira para ser conquistada. Ensinar física tornou-se minha forma de penitência e de paz. Diante do quadro negro, explicando a terceira lei de Newton para rostos jovens e curiosos, sinto uma simetria que me escapou por anos. Para toda ação, há uma reação igual e oposta. Eu vivi a antítese dessa lei. O momento em que uma ação minúscula gerou uma reação de silêncio e caos. Uma força que quebrou as regras. Agora, volto ao básico. A beleza da ordem. A elegância de um universo que, em sua essência, faz sentido. A mesma mente que calculou trajetórias de destruição, agora calcula a velocidade de uma bola rolando por um plano inclinado. A ironia é a minha companheira constante, mas não é amarga. É um lembrete de que o conhecimento não é inerentemente bom ou mau. É apenas uma ferramenta. E eu, que por tanto tempo fui uma ferramenta nas mãos de outros, finalmente aprendi a manejar a minha própria, usando-a para construir pequenas pontes de compreensão na mente dos meus alunos. É um trabalho mais lento e menos celebrado que construir navios, mas suas fundações são, de alguma forma, mais sólidas. Regina encontrou aqui o ar que lhe faltava no Rio. Longe da sombra do meu antigo cargo, da pressão silenciosa para ser a esposa do engenheiro do arsenal, ela se tornou apenas Regina. E isso foi tudo. Ela se envolveu com a comunidade, organizou a quermesse da igreja,
Aprendeu a fazer doces em compota com as vizinhas. Vi nela uma leveza que eu não conhecia, uma felicidade que não dependia da solidez do meu contra-cheque, mas da solidez da sua própria presença no mundo. Nossas filhas cresceram com o sotaque arrastado da região, com os joelhos ralados de brincar na rua e sem a sombra de um pai ausente, perdido em cálculos e segredos. O muro de silêncio sobre o meu passado nunca desabou, mas nós aprendemos a cultivar um jardim ao redor dele. Nosso amor se tornou menos sobre o que eu provia e mais sobre quem nós éramos juntos, na quietude da nossa nova vida. Eu lhes dei menos segurança material, talvez, mas lhes devolvi um marido e um pai. Foi a troca mais justa que já fiz. O segredo não desapareceu. Ele vive comigo não como um fantasma que assombra, mas como uma cicatriz antiga que às vezes coça em dias úmidos. Eu não me vejo como um herói, e há muito deixei de me ver como um traidor. Essas são palavras grandes demais, absolutas demais para a complexidade cinzenta do que aconteceu. Eu fui um engenheiro que se deparou com um erro de cálculo fundamental no projeto da humanidade, um erro onde a variável do custo humano havia sido omitida da equação final. E eu fiz o que qualquer engenheiro decente faria: introduzi uma correção silenciosa, anônima, cujas consequências eu nunca poderia controlar totalmente. Vivo com a consciência de que minha escolha foi um ato de arrogância e de fé. A arrogância de acreditar que eu tinha o direito de intervir. A fé de que a preservação da decência valia o risco da minha própria aniquilação. A validação do meu ato nunca veio em um desfile ou em uma medalha. Ela vem em fragmentos nos momentos mais mundanos da vida. Vem no som da risada de Amanda na cozinha, um som que poderia não existir. Vem no rosto de Cecília, concentrada sobre um livro, livre para sonhar com um futuro que não foi manchado pela herança de um pai, cúmplice de um crime de guerra. Vem na paz que vejo no rosto de Regina enquanto ela dorme ao meu lado. Essa é a única prova que preciso de que meu cálculo estava correto. O mundo que eu protegi não foi uma nação ou uma ideologia, mas aquele pequeno universo contido nas paredes da minha casa. Para salvá-lo, tive que trair um mundo maior, e eu faria essa escolha novamente, em silêncio, todas as noites, pelo resto da minha vida. A verdadeira engenharia não é sobre a eficiência das máquinas, mas sobre a integridade de suas estruturas. E a estrutura da minha família, eu a mantive intacta. Lembro-me do silêncio do meu pai, seu Edmundo, naquele dia na varanda em Santa Teresa. Ele leu minha ficha de serviço, aquele atestado velado da minha desonra, e não me condenou. Ele, um homem do mar, sabia que o oceano guarda segredos e que às vezes a única navegação possível é contra a maré do comando. Seu silêncio não foi de decepção, mas de um profundo e tácito entendimento. Ele me viu não como o filho que falhou, mas como o homem que sobreviveu a algo que ele não precisava nomear. Naquele momento, ele me deu a única absolvição que importava, a única que eu poderia aceitar. Ele me ensinou que a honra de um homem não está nos elogios que recebe, mas nas escolhas que faz quando ninguém está olhando. Foi a última e mais importante lição que ele me deu, e ela me guiou por todos os anos de reclusão e paz que se seguiram. O dever, ele me mostrou sem palavras, às vezes significa desobedecer. Olhando para trás, vejo que minha vida inteira foi uma busca por ordem em um universo tendendo ao caos. Eu acreditava na lógica do aço, na previsibilidade das turbinas, na verdade imutável dos números. A guerra me ensinou que a lógica humana é falha, que o poder corrompe a razão e que a tecnologia, nossa maior criação, pode se tornar um espelho de nossa mais profunda barbárie. Meu maior ato de engenharia não foi o Mark 18 modificado. Foi a sabotagem. Foi o ato deliberado de introduzir uma falha, uma variável moral, em um sistema projetado para a destruição cega e eficiente. Foi a afirmação de que, mesmo dentro da máquina de guerra mais poderosa, a consciência de um único homem pode ser a engrenagem que emperra todo o mecanismo. Eu não parei a guerra, mas por uma noite, em um ponto anônimo do oceano, eu a forcei a hesitar.
E nessa hesitação, encontrei a minha própria e imperfeita humanidade. Hoje, quando o sol se põe atrás das montanhas de Minas e a primeira estrela aparece no céu, não sinto mais o peso do mundo. Sinto apenas a leveza de um homem que finalmente encontrou seu lugar, não em um mapa ou em uma hierarquia, mas dentro de si mesmo. E o engenheiro do Grajaú, o calculista de Pearl Harbor, o professor de uma cidade pequena, são todas partes da mesma estrutura, a de um homem que aprendeu da maneira mais dura que as leis mais importantes não são as que governam o movimento dos corpos celestes, mas aquelas que governam a decência do coração humano. Eu passei a vida buscando a equação perfeita para mover o aço. No fim, a única que importava era aquela que equilibrava o peso de uma alma.